Capítulo 16, no qual se sucedem as mais espantosas notícias. Todo mundo sabe que os jornais só falam de guerra usando letras maiúsculas. Essas letras ficam enfileiradas num armário especial. E era justamente diante desse armário de maiúsculas que o diretor de O Relâmpago de Mirapólvora, diário bem conhecido, sofria terríveis hesitações. Ia e vinha, suspirava, enxugava a fronte, o que é sempre sinal de emoção e perplexidade. O homem estava muito contrariado. Mal pegava uma grande maiúscula, dessas que são reservadas para as grandes vitórias, logo a punha de lado. Ora escolhia uma das maiúsculas médias, que servem para as guerras que se arrastam, para as expedições que não terminam, para as retiradas imprevistas. Mas essa maiúscula também não servia, voltava para o armário. Num certo momento, pareceu decidir-se pelas pequenas letras capitais, que se usam para as notícias que põem todo mundo de mau humor, como novo imposto sobre as compotas, ou falta de água por 2 dias. Mas essas letras também não resolviam o caso. E o diretor de O Relâmpago suspirava cada vez mais fundo. Realmente, era um homem no auge da contrariedade. Ele devia anunciar aos habitantes de Mirapólvora, seus fiéis leitores, uma notícia tão inesperada e de tão graves consequências, que não sabia como se arranjar. A guerra entre os Volás e os Vai-te-emboras havia fracassado. E quem poderá convencer o público de que uma guerra possa parar de repente, sem vencedores, sem vencidos, sem conferências internacionais, sem nada de nada? Ah, pobre diretor, teria gostado de imprimir, em toda a extensão da primeira página, um título sensacional, como por exemplo, Fulminante avanço dos Volás, ou Irresistível ataque das tropas Vai-te-emboras. Mas isso era impossível. Os repórteres enviados até a pastilha cor-de-rosa eram categóricos. A guerra não acontecera, e seu fracasso punha em questão a qualidade das armas fornecidas pela fábrica de Mirapólvora, assim como a competência técnica do Sr. Papai, de suas oficinas e de todo o pessoal. Em suma, tratava-se de um verdadeiro desastre. Experimentemos, com o diretor de O Relâmpago, reconstituir o desenrolar dos trágicos acontecimentos. Plantas trepadeiras e colantes se tinham enraizado nas caixas de armamento. Como se meteram lá? Por que razão? Ninguém podia explicá-lo. A era, a briônia, a campanilha e a erva de passarinho formavam em volta das metralhadoras e dos revólveres o espesso emaranhado, que o visgo do meimendro negro vinha agravar. Essas caixas, tanto os Volás como os Vai-te-emboras acabaram desistindo de recuperá-las. Os repórteres, nos seus relatórios, frisavam a ação particularmente nociva da bardana, erva medicinal cujos bagos vermelhos são munidos de ganchos. A bardana se alastrara pelas baionetas, que fazer com fuzis que desabrochavam com baionetas que não mais espetavam, e que os mais belos buquês privavam de toda eficácia só jogando no lixo. Igualmente inaproveitáveis os magníficos caminhões, tão conscienciosamente listrados de cinza e amarelo. Espinheiros, carrapichos e urtigas de toda espécie brotavam fartamente nos assentos, provocando imediata urticária nos motoristas. Foram eles, aliás, as únicas vítimas da guerra. As brancas enfermeiras condenaram à imobilidade
e as compressas mornas desses pobres soldados, que cruéis comichões impediam de sentar. Situa-se aqui o lastimável incidente causado por uma espécie de não-me-toques, que uma humilde flor do campo possa desencadear o pânico entre combatentes. Isto se explica facilmente, quando sabemos que é provida de cápsulas que explodem ao menor contato. Os motores estavam repletos dessa planta, que pululava no carburador das autometralhadoras e no reservatório das motocicletas. Mal se dava a partida. A menor pressão no acelerador, produziram-se e propagaram-se surdas explosões, que não causaram o mais leve dano, mas abalaram fortemente o moral das tropas. Passemos aos tanques. Tinham as torres bloqueadas, roseiras bravas, as quais se misturavam as madressilvas e as buganvílias. Lançavam raízes, cachos, pedúnculos e ramos espinhentos em torno das engrenagens. Os tanques, portanto, estavam também fora de combate. Nenhum só aparelho fora poupado pela misteriosa invasão. Surgiam plantas por todo lado, plantas teimosas, ativas, como que dotadas de vontade própria. Nas máscaras contra gases desenvolvia-se a aquileia. O repórter de O Relâmpago garantia que a 1 metro dessas máscaras as pessoas já se punham a espirrar cerca de 50 espirros. Ervas mal cheirosas se alojavam no interior dos porta-vozes. Os oficiais tiveram de renunciar a essas cornetas onde cresciam arruda e alho de urso. Mudos, imóveis, impotentes, os 2 exércitos haviam estacado um diante do outro. As más notícias voam. O senhor papai já estava a par de tudo, e bem imaginamos em que estado de desespero. Suas armas floresciam como acácias na primavera. Mantinha-se em constante contato com o diretor de O Relâmpago, que lhe fazia a leitura pelo telefone dos mais pungentes telegramas. Só restava uma esperança: os canhões, os famosos canhões de mira-pólvora. Pois, como dizia o senhor papai, 2 exércitos imobilizados podem ainda entrar em combate, desde que disponham de bons canhões. Esperou-se até a noite. O último telegrama desfez todas as ilusões. Os canhões de mira-pólvora haviam atirado. Não resta dúvida, mas haviam atirado flores. Uma chuva de amores perfeitos, papoulas e miosotes abatera-se sobre os contingentes dos Volás, que haviam respondido inundando os vai-te-emboras de gerânios, margaridas e beijos. Um general tivera o cap arrebatado por um buquê de violetas. Não se conquista um país com rosas, e as batalhas de flores nunca foram levadas a sério. A paz foi imediatamente concluída entre os Volás e os vai-te-emboras. Os 2 exércitos se retiraram e o deserto cor de pastilha cor-de-rosa foi devolvido ao seu céu, à sua solidão e à sua liberdade. Capítulo 17, no qual Tisto corajosamente denuncia a si próprio. Há silêncios que despertam. Tisto saltou da cama aquela manhã porque a grande sirene não tocou. Foi à janela. A fábrica de mira-pólvora estava parada. As 9 chaminés não fumegavam. Tisto correu ao jardim. Sentado em seu carrinho de mão, Bigode lia o jornal, coisa que raramente acontecia. "Ah, você está aqui!" exclamou ele. Em matéria de trabalho bem feito, não podia ter sido melhor.
Nunca teria imaginado que fosse tão bem-sucedido. Bigode irradiava alegria. Ele beijou Tisto, isto é, envolveu-lhe a cabeça com seus bigodes. Depois, com a ligeira melancolia dos homens que terminaram sua tarefa, Bigode acrescentou: Já não tenho mais nada a lhe ensinar. Você sabe mais do que eu e anda mais rápido. Vindo de um mestre como Bigode, esse elogio aqueceu o coração de Tisto. Do lado das cavalariças, Tisto encontrou o ginástico. Que maravilha! Soprou-lhe Tisto na orelha bege. Fiz parar, com flores, uma guerra. O pônei não pareceu nada surpreso. Por falar nisso, respondeu ele, gostaria muito de um feixe de trevo branco. É o que prefiro para o almoço, e cada vez há menos pelo campo. Pense nisso, Tisto, quando houver tempo. Essas palavras mergulharam Tisto numa grande estupefação. Não porque o pônei tivesse falado, isso já o percebera há muito, mas porque o pônei mostrava saber que ele tinha o polegar verde. Felizmente, Ginástico não fala com ninguém além de mim, disse Tisto consigo mesmo. E voltou pensativo para casa. Aquele pônei via-se bem, sabia muita coisa. Na casa que brilha, as coisas não iam como de costume. Primeiro fato indiscutível, os vidros já não brilhavam tanto. Amélia não cantava mais diante do forno. Tu não te lembras da casinha pequenina? Sua canção predileta. O criado Carolo já não polia o corrimão. Dona Mamãe estava de pé desde as 7 horas, como nos dias de viagem. Tomava o café com leite na sala de jantar, ou melhor, o café com leite estava diante dela, e ela não tocava na xícara. Mal viu Tisto atravessar a sala. O senhor papai não fora ao escritório. Achava-se na sala de visitas em companhia do senhor Trovões, e ambos andavam a passos largos, de modo descontrolado, tanto que às vezes esbarravam um no outro e às vezes davam-se as costas. Sua conversa rugia como se fosse uma tempestade. Uma ruína, uma desonra, só resta fechar. Quanto desemprego! Exclamava o senhor papai. E o senhor Trovões respondia como o eco de um trovão rolando pelas nuvens. Conspiração, sabotagem, atentado pacifista. Ah, meus canhões, meus lindos canhões, prosseguia o senhor papai. Tisto, no limiar da porta entreaberta, não ousava interrompê-los. Eis como são as pessoas grandes, dizia consigo mesmo. O senhor Trovões me afirmava que todo mundo era contra a guerra, mas que era um mal inevitável, contra o qual não se podia fazer coisa alguma. Eu acabo de impedir uma guerra. Eles deviam estar contentes, em vez de se zangarem. O senhor papai, esbarrando de novo no ombro do senhor Trovões, gritou, fora de si. Ah, se eu apanhasse o miserável que foi semear flores nos meus canhões! Ah, se eu também o agarrasse, respondia o senhor Trovões. Mas talvez não haja nenhum responsável. Forças superiores. É preciso abrir um inquérito. É um caso de alta traição. Tisto, vocês já sabem, era um menino corajoso. Abriu a porta e colocou-se debaixo do grande lustre de cristal, no centro do tapete de guirlandas, defronte ao retrato do senhor vovô. Tomou respiração e disse: Fui eu que semeei flores nos canhões. Em seguida, fechou os olhos, esperando o tapa,
Como o tapa não veio, abriu de novo as pálpebras. O senhor papai tinha estacado num canto do salão e o senhor Trovões no outro. Eles olhavam Tisto, mas parecia que não estavam vendo. Seria o caso até de perguntar se tinham ouvido e compreendido. Não estou acreditando, pensou Tisto. E, para confirmar sua confissão, enumerou suas proezas, como quem dá a solução de uma charada. Os volúveis na favela, fui eu. A cadeia, fui eu. O edredom de pervincas para a menina doente, fui eu. E o baobá na jaula do leão, fui eu também. O senhor papai e o senhor Trovões continuavam a brincar de estátuas. A ideia de Tisto florista a domicílio não lhes podia entrar na cabeça. Tinham justamente a cara de que iam abrir a boca para declarar: para de dizer tolices e deixe as pessoas grandes em paz. Pensam que estou me gabando, pensou Tisto. É preciso que lhes prove a verdade. Aproximou-se então do retrato do senhor vovô. Sobre o canhão, que servia de apoio ao venerando fundador da manufatura de Mirapólvora, encostou o polegar e o manteve ali alguns segundos. A tela estremeceu ligeiramente e viu-se brotar da boca do canhão uma haste de junquilho, que deu primeiro uma folha, depois outra e em seguida as campânulas brancas. Pronto, disse Tisto. Eu tenho o polegar verde. Ele esperava que o senhor Trovões ficasse escarlate e o senhor papai todo branco, mas foi o contrário. O senhor papai deixou-se cair numa poltrona com o rosto cor de púrpura, enquanto o senhor Trovões, pálido como cera, tombava no tapete. Diante deste duplo espetáculo, Tisto compreendeu que fazer brotar flores dentro dos canhões perturbava profundamente a vida das pessoas grandes. Saiu do salão com o rosto intacto, o que prova que a coragem é sempre recompensada. Capítulo 18, no qual algumas pessoas grandes acabam renunciando às suas ideias estabelecidas. O senhor papai, como vocês já puderam constatar ao longo desta narrativa, era um homem de rápidas decisões. Foi-lhe preciso, no entanto, uma semana inteira para refletir sobre a situação e enfrentá-la. Cercado de seus melhores engenheiros, reuniu vários conselhos de direção, nos quais o senhor Trovões tomou parte. Depois fechou-se sozinho no seu escritório e passou horas e horas com a cabeça entre as mãos. Tomou uma porção de notas, mas rasgou tudo. Em suma, a situação se resumia nisto. Tisto tinha polegar verde, usara o polegar verde e parara com o polegar verde a fábrica de Mirapólvora. Por quê? Como era de esperar, os ministros da guerra e os generais que se abasteciam normalmente em Mirapólvora haviam logo retirado seus pedidos. É melhor a gente recorrer a um florista, diziam eles. Havia, evidentemente, uma solução que ocorreu a muitas pessoas destituídas de imaginação: trancar Tisto na cadeia, porque ele semeava a desordem, e comunicar pela imprensa que o malfeitor já não estava em condições de agir. Em seguida, depois de substituir por canhões comuns os canhões floridos, como exigia a justiça, remeter uma circular a todos os generais, informando-lhes que a manufatura retomava a fabricação do outrora. Mas o senhor Trovões, sim,
Até o Senhor Trovões se opôs a semelhante solução. Não se levanta facilmente de uma queda como essa, disse ele sem gritar. A desconfiança irá pairar muito tempo sobre os nossos produtos. E fechar tisto na cadeia não adianta nada. Fará brotar carvalhos, cujas raízes derrubarão as paredes, permitindo-lhe a fuga. A gente não se pode opor às forças da natureza. Como o Senhor Trovões mudara, suas orelhas, desde o dia da queda no salão, haviam embranquecido, a sua voz se acalmara. E depois, por que não dizê-lo, o Senhor Trovões não suportava imaginar Tisto em uniforme de forçado, andando em roda, embora numa cadeia florida. A prisão é dessas coisas que a gente encara tranquilamente para as pessoas que não conhecemos, mas logo que se trate de um menino de quem a gente gosta, é tudo diferente. Pois está aí uma coisa que ninguém esperava. O Senhor Trovões, apesar das suas arengas, dos seus eros, da sua bufetada, logo que ouviu falar em prisão, descobriu que gostava de Tisto, que se afeiçoara a ele, que não suportaria deixar de vê-lo. São assim muitas vezes as pessoas que falam grosso. Aliás, o Senhor Papai ter-se-ia oposto, em qualquer hipótese, à prisão de Tisto. O Senhor Papai era bom, como já disse. Era bom e era negociante de canhões. À primeira vista, isso não parece compatível. Adorava seu filho e fabricava armas para levar a orfandade aos filhos dos outros. Isso acontece mais do que se pensa. Nós tínhamos conseguido 2 sucessos, disse ele à dona mamãe. Fabricávamos os melhores canhões e fazíamos de Tisto um menino feliz. Parece que as 2 coisas já não podem coincidir. Dona mamãe era suave, bela e bondosa, uma pessoa encantadora. Escutava sempre com o maior interesse e mesmo com admiração as palavras do marido. Desde o triste caso da Guerra dos Volás, ela se sentia um pouco culpada, sem saber exatamente por que motivo. As mães se julgam sempre um pouco culpadas quando os filhos perturbam a vida das pessoas grandes e correm o risco de sofrer as consequências. Que fazer, meu caro? Que fazer? Respondeu ela. O que me preocupa é tanto o destino de Tisto quanto da fábrica, prosseguiu o Senhor Papai. Nós tínhamos uma ideia quanto ao futuro do menino. Imaginávamos que iria suceder-me na fábrica, como eu sucedera a meu pai. Ele tinha todo o seu caminho traçado, fortuna, consideração. Era uma ideia estabelecida, disse Dona Mamãe. Sim, uma ideia estabelecida e bem cômoda. Agora, precisamos estabelecer uma outra. Esse menino não sente gosto pelas armas, parece evidente. Dir-se-ia que sente inclinação pela horticultura. O Senhor Papai se lembrou das palavras do Senhor Trovões. A gente não se pode opor às forças da natureza. É claro que nada podemos contra essas forças, refletiu o Senhor Papai, mas podemos pô-las a nosso serviço. Ele se levantou, deu 3 passos pela sala, voltou-se e puxou as pontas do colete. Minha cara esposa, disse ele, eis a minha decisão. Tenho a certeza de que é a melhor, disse Dona Mamãe, com os olhos marejados de lágrimas, porque o rosto do Senhor Papai tinha naquele instante alguma coisa de heróico,
de comovente e seus cabelos brilhavam como nunca. Nós vamos, declarou ele, transformar a fábrica de canhões em fábrica de flores. Os grandes homens de negócio têm o segredo dessas viravoltas repentinas, desses inesperados arrancos em face de uma situação adversa. Puseram imediatamente mãos à obra. O sucesso foi fulminante. A batalha a tiros de violetas e miosótis fizera correr muita tinta pelo mundo. A opinião pública já estava preparada. Todos os acontecimentos precedentes, as misteriosas florações e até mesmo o nome da cidade, Miraflores, tudo concorreu para o rápido desenvolvimento da nova empresa. O Sr. Trovões, a quem foi confiada a publicidade, fez estender pelas estradas da redondeza imensas faixas, onde se lia: plantai flores que crescem numa noite. Ou então, as flores de Miraflores crescem até sobre o aço. Mas seu melhor slogan foi sem dúvida: dizei não à guerra, mas dizei-o com flores. Os clientes afluíram e a Casa que Brilha recuperou a antiga prosperidade. Capítulo 19, no qual Tisto faz uma última descoberta. As histórias nunca param onde a gente imagina. Vocês pensavam, talvez, que tudo já estivesse dito e que já conhecessem Tisto muito bem. Pois fiquem sabendo que nunca conhecemos ninguém completamente. Nossos melhores amigos reservam sempre surpresas. É claro que Tisto já não fazia mistério a respeito do polegar verde. Ao contrário, falava-se muito disso, e Tisto se tornara um menino célebre, não só em Miraflores, mas no mundo inteiro. A fábrica ia às mil maravilhas. As 9 chaminés estavam cobertas, até em cima, de trepadeiras e flores exuberantes. As oficinas recendiam os mais raros perfumes. Fabricavam-se tapetes de flores para o chão de casas de tapeçarias, para substituir as cortinas e o papel de parede. Os jardins eram despachados em vagões. O senhor papai tinha até recebido uma encomenda de tapa-arranha-céu, porque as pessoas que viviam nos apartamentos eram frequentemente, ao que se dizia, tomadas de uma espécie de febre, que as levava a se jogarem pela janela no 130º andar. Vivendo tão distantes da terra, é compreensível que não se sentissem muito normais, e julgava-se que as flores fariam passar aquelas vertigens. Bigode tornara-se o grande conselheiro das culturas. Tisto não cessava de aperfeiçoar sua arte. Agora, ele inventava flores. Chegara a criar a rosa azul, de que cada pétala parecia um pedaço do céu, e fora bem-sucedido em 2 novas variedades de girassol, o girassol nascente, cor de aurora, e o girassol poente, entre púrpura e cobre. Quando acabava, ia brincar no jardim com a menina que havia sarado. Ginástico só comia do melhor trevo branco. Então, está contente agora? Disse um dia o pônei a Tisto. Sim, estou muito contente, respondeu Tisto. Você não se aborrece? De modo algum. Não sente vontade de nos deixar? Vai ficar conosco? Mas é claro, porque essas perguntas engraçadas? Há uma ideia. O que é que você quer dizer? Já não acabou a minha história? Perguntou Tisto. Vamos ver, disse Pônei, pondo-se a roer seus trevos. Daí a algumas manhãs, uma notícia correu pela Casa que Brilha, deixando todos muito tristes. O jardineiro Bigode não despertara.
Bigode resolveu descansar para sempre, explicou Dona Mamãe a Tisto. Posso ir vê-lo dormir? Não, não pode. Você não pode mais vê-lo. Partiu para uma viagem longa, muito longa, e nunca mais voltará. Tisto não compreendia direito. Não se viaja de olhos fechados, pensou ele. Se está dormindo, podia ter me dado boa noite. E se partiu, podia ter me dito adeus. Isto não está nada claro. Está me escondendo alguma coisa. E foi sondar a cozinheira Amélia. O coitado do Bigode está no céu. Agora é mais feliz que nós, disse Amélia. Se é feliz, porque quer dizer que é coitado? Se é coitado, como poderá ser feliz? Perguntava-se Tisto. Carolo tinha ainda uma outra opinião. Segundo ele, Bigode estava debaixo da terra no cemitério. Era muita contradição. Debaixo da terra ou no céu? Era preciso decidir. O jardineiro não podia estar por toda a parte ao mesmo tempo. Tisto foi ao encontro de Ginástico. Eu sei, disse o pônei. Bigode morreu. Ginástico dizia sempre a verdade. Era um de seus princípios. Morreu? Exclamou Tisto. Mas não houve guerra. Não é preciso guerra para morrer, respondeu o pônei. A guerra é apenas uma ajudante da morte. Bigode morreu porque era muito velho. Toda a vida termina assim. Tisto teve a impressão de que o sol perdia o seu brilho, o prado se tornava escuro e o ar difícil de respirar. São os sinais de um incômodo que as pessoas grandes pensam que só elas sentem, mas que as pessoas da idade de Tisto sentem também, e que se chama desgosto. Tisto envolveu com seus braços o pescoço do pônei e pôs-se a chorar na sua crina. Chora, Tisto, chora, dizia Ginástico. É preciso. As pessoas grandes não querem chorar e fazem mal, porque as lágrimas gelam dentro delas e o coração fica duro. Mas Tisto era um menino diferente, que não se dobrava em face da desgraça antes de lhe pôr o dedo em cima. Enxugou suas lágrimas e pôs um pouco de ordem em suas ideias. No céu ou debaixo da terra? Repetia ele. Resolveu ir ver de perto. No dia seguinte, após o almoço, saiu do jardim e correu até o cemitério, um pouco no flanco da colina. Um cemitério bonito, cheio de árvores e nada triste. Parecem chamas da noite a brilhar durante o dia, pensou Tisto ao passar pelos ciprestes negros. Viu um jardineiro de costas, varrendo uma aléia. Sentiu-se de repente uma louca esperança, mas o jardineiro voltou-se. Era um simples jardineiro de cemitério, sem a menor semelhança com o que Tisto procurava. Por favor, o senhor sabe onde está o senhor Bigode? Perguntou-lhe Tisto. Terceira aléia à direita, respondeu o jardineiro, sem interromper o trabalho. Então é aqui mesmo, concluiu Tisto. Seguiu a direção indicada, caminhou entre as sepulturas e deteve-se diante da última, novinha em folha. Na lápide de pedra lia-se esta inscrição, composta pelo professor. Aqui jaz mestre Bigode, jardineiro dos melhores. Uma lágrima por ele, que foi amigo das flores. E Tisto pôs mãos à obra. Bigode não poderá resistir a uma peônia. Sentirá vontade de conversar com ela, pensava Tisto. Enterrou o polegar no chão e esperou alguns instantes. A peônia brotou do solo, subiu, desabrochou e inclinou a cabeça, pesada como um repolho.
por sobre a inscrição da lápide. E ele fez surgirem jacintos, cravos, lilazes, mimosas e angélicas. A sepultura, em poucos minutos, viu-se cercada de um bosque, mas continuou sepultura. Talvez uma flor que ele não tenha conhecido, pensou ainda Tisto. Mesmo quando a gente está muito cansado, a curiosidade atrai. Mas a morte zomba dos enigmas. Ela é que os propõe. Uma hora inteira Tisto lançou mão das mais férteis fantasias para fabricar plantas jamais sonhadas. Inventou assim a flor borboleta com 2 pistilos em forma de antenas e 2 pétalas estendidas que se agitavam à menor brisa. Tudo em vão. Quando foi embora, de mão suja, cabeça baixa, deixava atrás de si a mais surpreendente sepultura que se tenha visto num cemitério. Mas Bigode não respondera. Tisto atravessou o prado, em busca de ginástico. Você já sabe ginástico. Sim, eu sei, respondeu o pônei. Você descobriu que a morte é o único mal contra o qual as flores nada podem. E, como o pônei era um moralista, acrescentou: é por isso que os homens são muito tolos ao procurar se prejudicarem uns aos outros, como fazem constantemente. Tisto, de nariz para cima, olhava as nuvens e refletia. Capítulo 20, na qual ficamos sabendo finalmente quem era Tisto. Ela o preocupava há vários dias. Exigia todos os seus cuidados. Era só nela que ele pensava. Ela? Quem? A escada. Tisto está construindo uma escada, diziam em Miraflores. Mas era só o que sabiam. Uma escada para ser colocada onde? Para quê? Por que uma escada e não uma torre ou uma bandeira de flores? Tisto desconversava. Tenho vontade de fazer uma escada, só isso. Escolhera o local, bem no centro do prado. Uma escada geralmente é trabalho de carpinteiro, mas Tisto não pretendia usar madeira cortada. Começara por meter o polegar na terra, bem fundo, em 2 pontos bem distantes um do outro, mais ou menos à distância dos seus braços bem abertos. É preciso que as raízes desta escada sejam bastante fortes, explicava o pônei, que acompanhava os trabalhos com grande interesse. 2 árvores se ergueram, 2 belas árvores esguias, de ramos espessos. Em menos de uma semana tinham atingido 30 metros. Cada manhã, Tisto, fiel aos seus ensinamentos de Bigode, dirigia-lhes um breve discurso. O método deu o melhor resultado. As árvores eram da rara qualidade. O tronco, em sua elegância, lembrava o eucalipto, mas com a dureza do jacarandá. As folhas eram recortadas como as da parreira, e os frutos brotavam verticalmente em pequenos cones como pinhas do pinheiro. Mas, quando as árvores passaram dos 60 metros, as folhas de parreira deram lugar a espinhos azulados e apareceram botões de veludo. Carolo disse então que as árvores eram de uma espécie muito comum no seu país e a que chamavam sorveira. Isto, sorveira? Protestou a cozinheira Amélia. Não vê que está dando agora cachos brancos e perfumados? Garanto que são abrunheiros, que conheço muito bem, pois as flores servem para doce. Mas nem Amélia nem Carolo estavam errados ou certos. Cada um via naquelas árvores a sua árvore predileta. Eram árvores sem nome. Em breve, mediam mais de 100 metros. Nos dias de neblina, já não se via mais onde acabavam. Mas, dirão vocês, 2 árvores
por mais altas que sejam, jamais serão uma escada. Foi então que surgiu a glicínia, uma glicínia diferente, híbrida, fortemente cruzada com o lúpulo. Apresentava ainda a particularidade de crescer na horizontal entre os dois troncos. Apoiava-se solidamente num deles, dava um salto, atingia o outro, contornava-se 3 vezes, fazia um nó com sua própria haste, subia um pouco mais e repetia a proeza em sentido inverso. Assim se construíam os degraus da escada. O espetáculo foi quando essa glicínia, de uma vez só, se cobriu de flores. Parecia correr do céu uma cascata cor de malva. Se Bigode está mesmo lá em cima, como insistem em dizer, segredou Tisto ao ginástico, aproveitará essa escada para descer, nem que seja um pouquinho. Você fica pondo coisas na cabeça, respondeu o pônei. É que eu sofro por não poder vê-lo e por não saber, respondeu Tisto. A escada continuava a crescer. Fotografaram-na para os jornais em cores, que escreviam a seu respeito. A escada de flores de Miraflores, ex-Mirapólvora, é a 8ª maravilha do mundo. Se a gente perguntasse aos leitores quais eram as 7 primeiras, ficariam bem atrapalhados para responder. Faça a pergunta a seus pais para ver uma coisa. Mas tudo isso não fez Bigode descer. Vou esperar ainda 3 manhãs, decidiu Tisto. Em seguida, sei o que me resta fazer. Chegou a 3ª manhã. A lua se deitara, o sol não se levantara ainda e as estrelas estavam caindo de sono, quando Tisto saiu da cama. Não era mais noite, mas o dia não chegara ainda. Tisto vestia sua longa camisola branca. Onde é que foram parar meus chinelos? Perguntou a si mesmo. Encontrou um debaixo da cama e o outro em cima da cômoda. Deixou-se escorregar pelo corrimão, saiu pé ante pé e chegou até a escada, no meio do prado. Ginástico também estava lá. Tinha o pelo triste, a orelha caída, a crina emaranhada. — Que é isso? Você já está de pé? Perguntou-lhe Tisto. Não entrei ontem à noite na cavalariça, respondeu o pônei. Confesso que passei a noite inteira tentando roer o pé dessas árvores. Mas a madeira é dura demais. Meus dentes não conseguiram. Você quis então derrubar a minha bela escada? Exclamou Tisto. Por que, ginástico? Para impedir que eu suba? Foi, disse o pônei. Gotas de orvalho começaram a cintilar pela relva e, ao mesmo tempo, Tisto viu 2 lágrimas nos olhos do pônei. É preciso prestar muita atenção quando os cavalos choram. É sempre por uma coisa importante. Mas vamos, ginástico, não soluce desse jeito, senão você vai acordar todo mundo. Por que é que você se preocupa? Você bem sabe que eu não sinto vertigens. Eu vou só subir e descer. Já estarei de volta quando o Carolo se levantar. Mas Ginástico continuava chorando. Ah, bem que eu sabia que isso ia acontecer, repetia ele. Eu trarei uma estrelinha para você, disse Tisto para consolá-lo. Até logo, Ginástico. Adeus, disse o pônei. Ele viu Tisto escalar os degraus e acompanhou a sua ascensão. Tisto ia subindo no mesmo ritmo, leve e ligeiro. Dentro em pouco, sua camisola de dormir parecia menor que um lenço. Ginástico espichava o pescoço. Tisto diminuía, já era menor que uma bola, que uma ervilha, que uma cabeça de alfinete, que um grão de poeira. Quando se tornou invisível, Ginástico afastou-se tristemente e foi roer a relva do prado,
embora não sentisse fome. Mas Tisto, de sua escada, via ainda a terra. Olha só, disse consigo mesmo, os prados são azuis. Deteve-se um instante. Daquelas alturas, tudo muda. A casa que brilha brilhava ainda, num minúsculo reflexo de diamante. O vento se metia pela camisola de Tisto e enchia com seu sopro. Vou segurar bem forte, e prosseguiu a escalada. Mas, em vez de se complicar, sua ascensão se tornava cada vez mais fácil. O vento se acalmara. Tudo o que fora barulho ou ruído se tornava silêncio. O sol faiscava como um fogo gigantesco, mas sem queimar. A terra não era mais que uma sombra, mais que nada. Tisto não percebeu logo que já não havia escada. Somente deu por isso quando verificou que perdera seus caros chinelos e tinha os pés descalços. Já não havia escada e ele continuava a subir, sem dificuldade, sem fadiga. Uma grande asa branca o roçou. Que engraçado, pensou ele, uma asa sem pássaro. E de repente ele entrou numa enorme nuvem, alva, sedosa, macia, onde já não enxergava mais nada. Essa nuvem lembrava a Tisto alguma coisa, uma coisa tão branca e tão suave. Sim, os bigodes do bigode, 1.000 milhões de vezes maior. Tisto subia por uma barba imensa, como uma floresta. Ouviu então uma voz parecida com a de Bigode, mas imensamente mais forte, mais grave, mais profunda. E ouviu essa voz dizer: "Ah, você está aqui." E ele desapareceu para sempre naquele mundo invisível, do qual até as pessoas que escrevem histórias não sabem coisa alguma. No entanto, para que o Sr. Papai e a Dona Mamãe e todos que o amavam não ficassem preocupados, Tisto, pela última vez, mandou notícias por intermédio de Ginástico. Este pônei, como já dissemos, sabia muita coisa. Assim que perdera Tisto de vista, pusera-se a roer a relva do prado. E não estava com fome, mas roía e apressava-se. Roía de um modo curioso, como se quisesse fazer um desenho ou seguir um traçado. E, à medida que ia roendo, no lugar da relva roída punha-se a brotar botões de ouro, bem juntinhos e espessos. Logo que acabou, foi descansar. Quando os moradores da casa que brilha saíram aquela manhã a chamar Tisto por todos os cantos, viram no meio do prado 2 chinelinhos e uma frase escrita em belas letras douradas. Tisto era um anjo.